Fala, moçada. Esperando das 19 horas, entrei um pouquinho antes para motivar a galera a saber que já tem um vídeo, uma live e começar a entrar. Tô vendo que o Felipe já tá aqui, ó, acompanhando a live. Um minutinho. Felipe, quando quiser, vambora, a gente vai trocando ideia aqui enquanto a galera vai chegando. Leonardo, Rodrigo, Igor. Bom, é um prazer falar isso aí um pouquinho com vocês. Um pouco do meu histórico. Eu sou de Salvador, meu nome é Gonzalez, para quem não sabe. Na verdade, de influência 100% espanhola. Meu pai é nascido na Espanha, então não é mexicano, viu, minha gente? Apesar de eu parecer, às vezes eu acho. Eu sou natural de Salvador, né? Sou formado em comércio exterior lá em Salvador pela Unifax. E eu fui empreendedor minha vida toda, desde o começo. Hoje lá em Salvador, eu, meu irmão e mais um sócio, a gente tem uma loja de material de acabamento de obra. É, tem um, eu tenho uma dev shop também com outros sócios, desenvolvendo alguns Legal. aplicativos, algumas plataformas, não só nossas pessoais, mas para terceiros também. É, e também tenho E também estamos aí buscando aí lançar alguma coisa relacionada a investimentos, né? Então a gente tá vendo se a gente lança algum fundo relacionado é, com essas startups em estágio mais inicial, ideias aí focadas um pouco no Nordeste também, né? Para mim é importante a gente focar um pouco no Nordeste. Legal, cara. Legal. E já fui também investidor anjo em alguns projetos, então essa parte de inovação, de empreendedorismo, sempre passou né? Eu sempre passei por esse mundo, e por isso que foi um dos motivos que eu vim parar aqui na Plug and Play, né? Na verdade, eu quis me mudar para os Estados Unidos, sempre foi um sonho meu morar aqui nos Estados Unidos. Eu estudei em escola americana minha vida toda aí no Brasil. Então sempre quis estar aqui. Então eu arrumei uma oportunidade para estar aqui. Fiz um curso de empreendedorismo e marketing em Berkeley e aí eu fui começando a me envolver cada vez mais e mais no ecossistema aqui do Vale do Silício e acabei parando na Plug and Play, né? Então meu curso em Berkeley me permitiu ter 4 meses de estágio na Plug and Play, né? Depois de velho, fui ser estagiário de novo e acabou que foi uma oportunidade que eu fui contratado, né? Hoje eu sou full-time lá na Plug and Play e fui contratado para ajudar, junto com a equipe, a lançar o escritório da Plug and Play em São Paulo, né? Que a gente lançou em dia 18 de setembro e hoje está 100% ativo aí com a equipe de, se eu não me engano, 8 pessoas, né? Então tá bem bacana. Show, cara. Cara, É, deixa eu te fazer uma pergunta.
Faz. Antes de ir para o Plug and Play, você já trabalhava com a inovação? Eu entendi que você já empreendia, mas isso surgiu junto com a Plug and Play ou isso veio antes? Eu comecei a me envolver muito com essa história de startup, fazendo alguns investimentos anjo, né? Então, eu sempre fui muito envolvido com tecnologia, eu sempre gostei e sempre fui um cara muito de desenvolver projetos, né? Tá fazendo aquela parte de desenvolvimento do projeto e depois passar e começar outra coisa, né? E desenvolver outro. Então, isso sempre foi uma coisa que eu sempre fiz. Então, para mim, é, essa parte toda do investimento hoje que eu fiz acabou que eu me envolvi muito, né? E realmente eu sempre tive mais paixão por isso, né? Apesar do meu negócio principal lá no Brasil ser varejo, eu sempre gostei muito mais dessa parte de projetos, né? E desenvolvimento de negócios e networking, né? Legal. Então acabou que eu foquei nisso, né? Então por isso que eu escolhi vir para o Vale do Silício, justamente para poder vir pro miolo mesmo, né? Pro core dessa história toda. Então É, foi o que verdade. aconteceu. Cara, vem cá. O que é esse tal de Plug and Play aí? Bom, a Plug and Play é realmente, se você parar para abrir o site da Plug and Play, você não entende nada. Sinceramente, é tanta informação, é tanta coisa que a gente faz. Mas eu vou fazer um resumão aí para quem quer conhecer um pouco o que a gente faz. Eu posso entrar em detalhes depois. Quem quiser ter interesse é só mandar mensagem para mim, que será um prazer falar e Legal. apresentar para vocês. Bom, Plug and Play começa que a gente é um venture capital, né? A gente um capital de risco, né? A gente investe em startups em estágio inicial, então a gente está sempre focando nessas startups que estão começando a ganhar atração um pouco mais regional, nacional ou até global, né? Então é assim que a gente ganha nosso dinheiro, é assim ah, que realmente vem nossa receita. É a maior, na verdade, né? Que tem outras formas de receita também. Por outro lado, a gente é uma plataforma de inovação, né? Inovação corporativa e também uma aceleradora, a gente pode chamar. A gente não gosta muito de nos chamar de aceleradora, não, mas a gente, no final das contas, a gente é uma aceleradora, É, sim. Nessa parte de aceleração, a gente trabalha hoje em aproximadamente 16 ou 17 indústrias, né, que a gente chama de verticais. Então, cada plataforma dessa, cada indústria dessa é uma plataforma de inovação independente, né, é uma aceleradora independente. E a gente traz milhares, centenas de milhares de startups, né, para um dos nossos escritórios, para poder guiar essas startups para o crescimento, né, seja com investimentos, né? Ou então com mentorias, ou com o que a gente acha mais importante, a conexão com grandes corporações, né? E daí que conecta isso tudo que a gente chama, a gente não, a gente considera que a gente é uma plataforma de inovação corporativa. Por que isso? A gente tem uma gama de corporações, aproximadamente 350 ou mais, corporações que fazem parte do nosso ecossistema. Então, na verdade, quem dita o foco tecnológico da nossa aceleradora são as corporações, não é a gente, legal. né? Então, a Plug and Play é uma ferramenta, a Plug and Play é um braço, a gente tem um acesso global, a gente tem um network global, e é assim que a gente consegue descobrir quais são as melhores tecnologias, baseado na demanda das corporações. Então, eles vão me passar quais são as dores que eles têm, ou de repente, em que áreas que eles querem inovar, que tipo de tecnologia eles querem se envolver. E aí a gente vai usar do nosso network global de startups, tanto internamente, né, que a gente já fez uma busca, ou então externamente, né, de acordo com a necessidade de cada um, geográfica e de tamanho, etc. Né? Pois Então é é, assim que eles trabalham. esse detalhe que me chamou muita atenção. Na oportunidade, quando eu te visitei, e obrigado por isso, cara, você deu um show lá naquele dia. Prazer, prazer. Eu achei fantástico, cara, que vocês, e é o seu papel, vocês têm grandes corporações que acabam sendo o juiz ali, né? O Shark Tank são as grandes corporações, os caras que Isso. falam, olha, o meu problema é esse. Então, quando você busca uma startup, aquele problema de validar, não, mas eu tenho que validar o problema. Isso, você saber se o mercado vai querer ou não. Isso já morreu ali, Uhum. porque a corporação já narrou que tem o problema, né? Então, esse Isso. match é muito mais natural. Isso que eu achei do caralho. Então, é isso. Isso pra gente, além de. Porque vamos levar em consideração também que
no final do dia, a gente quer investir também nessas startups, entendeu? É, Lembrando, isso para a gente é nosso core, é assim que a gente ganha dinheiro. Então, quando a gente tem essa demanda da corporação, a gente já está cortando aí uma perda gigantesca, certo? Porque a gente já sabe que existe um problema, né? E já sabe que existe possíveis clientes, né, que vão tocar esse problema, né? Então a gente já tira aí uma grande parte de perda, né, que um VC normal teria, ou então um investidor é, normal teria. E depois a gente usa esses 3 meses de aceleração dessa startup justamente para poder introduzi-los ao máximo de corporações possíveis para ver até onde essa tecnologia é relevante legal. dentro do mercado. Então, aí que a gente consegue avaliar e validar de fato essa tecnologia, não só a tecnologia, mas também a equipe, para saber se os caras são bons de fato para poder atender um mercado gigantesco, uma corporação gigantesca que seja, né? Então, no final do programa de aceleração, a gente tem fácil quais são as startups e tecnologias que realmente vão ser válidas, né, que vão valer a pena botar um dinheiro. Então é isso que a É, gente acaba fazendo. A gente valida isso tudo nesse tempo, depois a gente já vai na certa, né? Então é um modelo muito, muito bacana. é, os passos são: você tem o contato com as grandes corporações narram os problemas, vocês buscam startups que solucionam os problemas, vocês aceleram durante 3 meses. Nesse momento, tem um investimento? Pode ter um investimento ou não. Às vezes a gente segura, a gente até avaliar isso aí, validar essas startups, a gente investe lá no final. Mas a Tá. gente pode investir onde a gente quiser. A relação que a gente tem, né, com a startup é isso aí. Vamos testar elas, vamos ver se elas são boas. E a gente acaba sempre trazendo alguém para investir com a gente. A gente nunca investe sozinho, né? Então, ou um grande VC, né? A gente está sempre se comunicando, eles vão me dizer startups que eles estão avaliando, que podem ser interessantes apresentar para os nossos parceiros corporativos e vice-versa. A gente está precisando de um cheque maior, a gente traz um outro VC para colocar o cheque maior e a gente coloca um cheque menorzinho que a gente normalmente bota um cheque pequeno. Perdão. E da mesma forma, a gente dá essa oportunidade para as corporações também. Então, se você parar para pensar, todo mundo ganha no final das contas, né? É, A corporação, ela vai inovar de alguma forma. Ela pode reduzir custo, pode ter alguma forma de aumentar a receita, ou então ter segurança, streamline processos, etc. Da mesma forma, ela também pode usar o braço dela de CVC para poder investir junto com a gente e já ganhar em cima disso também. Então, tem N formas de poder se beneficiar com isso, né? A gente também, porque no final das contas a gente investiu nessa startup, então é, a gente vai crescer junto com ela. Nossos parceiros corporativos estão felizes porque a gente está entregando tecnologias que são relevantes para o negócio deles. Então a startup cresceu também, né? Então deixou de ser uma startup pequena, está crescendo, já pula de um Series A para Series B, etc. Então, é um modelo que todo mundo ganha, sabe? Não tem perda de lado nenhum. legal. Hoje, ó, eu conheci vocês aí na Bay Area. Sei que tem em São Paulo, aonde mais? Bom, temos Bay Area, São Paulo, Houston, a gente está no Northwest Arkansas com o Walmart, a gente está na Alemanha com, se eu não me engano, 3 ou 4 escritórios, a gente está na França com 3 escritórios, China com 8 escritórios, né? 2 principais e mais 6 de sourcing, tem 2 no Japão, tem na Indonésia, tem na Tailândia, tem em Singapura, putz, tem no mundo todo, cara. Pô, se for para jogar o Oscar, já ganharam, então. Pô. Já ganhamos, já ganhamos. A gente está faltando na Rússia, Índia, os principais assim, Rússia e Índia, que é um projeto já, África do Sul também. A gente está lançando um agora no Marrocos, então o continente da África também já foi. O que mais? A gente acabou de lançar um escritório agora aqui na Dakota do Norte, em Fargo, que eu estou liderando, na verdade, que é focado 100% em tecnologias de agricultura. Então, eu vou liderar essa iniciativa aí por um tempo, lá na Dakota do Norte. Então, Então, bom, tem bastante. Eu acho que hoje, se a gente considerar, acho que são 28, se eu não me engano, 29 escritórios ao redor do mundo. e quantas startups nessa bagunça toda? Ah, nossa, a gente já deve ter visto aí, no nosso sistema, a gente deve ter mais de 16, 18 mil startups. Uau! Sério? É. A gente deve avaliar, a gente está avaliando aí, deve avaliar umas.
que foi acelerada, eu estou falando aí de uma média de 50 startups por vertical, mais ou menos 40 a 50 por vertical. Ano passado a gente acelerou 1.100 startups, né? Acelerou. Então a gente viu provavelmente 5 vezes isso aí, no mínimo, ou mais. Hoje vocês são a maior do mundo em números, startup, valuation, enfim, em algum índice como esse? É, Cara, porque é, tem. Deixa eu é, explicar a minha pergunta. Eu sei que vou te comprometer dependendo do que você responder aí. Mas aqui tem muito a mística do Y Combinator e tal, essa coisa meio, sabe? O pessoal, quando se fala, pô, eu quero ir para Califórnia, sempre pensam. E quando eu fui conhecer vocês, cara, eu fiquei abismado. Não que eu vi uhum, aquela parede, com todos uhum, aqueles logos. Primeiro, aquele gráfico que você mostrou da evolução das startups e aqueles unicórnios já saindo lá no cantinho lá. Pô, uhum. aquilo eu fiquei impressionado. E depois, quando eu vi aquela quantidade de startup na parede, eu falei, pô, peraí, os caras aqui são foda. E depois você mostrando, aí você mostrou a unidade do Banco do Brasil e mostrando as Uhum. empresas, cara. Pô, eu saí de lá com a sensação que vocês são as maiores, que vocês são a maior do mundo. Tem alguns indicadores, né? A gente nunca sabe qual o indicador de fato, né? Que diz quem é maior. Alguns falam que a Y Mineiro é maior. Eu acho que eu não sei se é em número de escritórios, em número de aceleração, em número de startups, mas certamente a gente está aí, né? No top 2, né? Então, Ó, um ou tem um dois. conterrâneo seu, o Jean, tá Jean mandando aí. Santana. É. E aí, Jean? Tá Jean, mandando uma. Jean trabalhou com a gente lá, trabalha com a gente lá em Salvador. Legal, legal. Cara, Mas tem muito indicador, mas certamente a gente faz uma zoada aí no mundo, viu? eu imagino que sim. Com esse número de startups. E você me contou É, algumas coisas no dia lá, contou pra gente algumas saídas, alguns êxitos que vocês tiveram. Inclusive, é. na semana que a gente foi em dezembro, tinha acabado de acontecer não sei se você lembra disso. Sim, O sim. negócio É o foi. Honey. Fez barulho. Cara, Você pode assim, revelar quanto foi? Você pode revelar quanto foi? posso. Bom, se a gente falar em portfólio, né? Pô, a gente tem Dropbox, tem PayPal, tem SoundHound, tem Lending Club, tem Honey que foi vendido, que é esse caso que eu vou explicar, Guardian Health, Many26. Nossa, se a gente for olhar nosso portfólio, é bizarro, né? É bizarro as empresas que já passaram por aqui. Esse caso que você comentou, se eu não me engano, foi em novembro, o PayPal comprou a Honey. Provavelmente uma grande parte de vocês já ouviu falar, ou pelo menos conhece a Honey. A Honey é uma plataforma que é um plugin, né, que você bota no seu browser, seja no Google Chrome, no Safari, acho que só nesses dois no momento, e que ele faz uma busca de códigos de desconto, né? É meio automatizado. Na hora da saída, né, ele já faz uma busca, se tiver um código de desconto, ele já joga lá na sua compra, você recebe um desconto, né? Então é uma plataforma bem bacana. A gente investiu lá atrás, eu não lembro qual foi o valor exatamente, mas se eu não me engano foi 2015. Foi um investimento relativamente baixo, deve ter sido um cheque de até US$ 100.000, eu não lembro, foi um pouquinho menos, se eu não me engano. O PayPal comprou em novembro a Honey por US$ 4 bilhões, né? Então, em 5 anos, né, menos de 5 anos, a gente teve um exit, se eu não me engano, aí na faixa de uns US$ 40 milhões, né? Então, não tá ruim não, né? Tá, Eu não. falo, eu falo que eu não vi esse dinheiro, né? Isso é brincadeira, eu falo e continuo falando, viu? Mas, claro, isso aí com certeza nosso CEO é um visionário, né? Senão ele não seria o que ele é hoje, o que ele está fazendo, né? O Cara, modelo de legal. negócio que ele Conta a criou. história dele, que eu achei fantástica a história dele, que você contou pra Conto, gente lá. conto. Bom, o nosso CEO, o nome dele é Said Hamidi, ele é de origem iraniana, ele veio pro Vale do Silício em 79, quando ele fugiu na verdade fugindo, né, da Revolução Iraniana, a família. Eles adquiriram alguns imóveis aqui no Vale do Silício, né? Inclusive vários imóveis fazem parte do portfólio dele ainda. Ele tem um portfólio de real estate muito grande, que se não for maior que a Plug and Play,
perto. E um dos imóveis que é muito interessante, que eu sempre falo, né, que a gente carinhosamente chama de Lucky Building, o prédio da sorte. É uma loja na University Ave, em Palo Alto, número 165. Na época era uma loja de tapetes persas, né? Na verdade, é um centrinho comercial, né? Tem várias lojinhas. Hoje, se eu não me engano, tem a Verizon lá, ou a T-Mobile, um negócio desse, tem outra loja. E a sorte, né? O nome Lucky Building, o prédio da sorte, é porque um belo dia os fundadores da Google bateram na porta do Said e pediram para ele abrir um espaço dentro do prédio dele para poder desenvolver a startup deles na época, uma startup, né? Então o Google já foi uma startup, gente. Na época nem se chamava startup, eu acho, né? Mas Chamava loucura, é, né? Depois deram um nome é, corporativo para isso. foi o que começou, entendeu? Então a gente abriu nossa porta para o Google. Na época eram 3 pessoas. O Google, o Google cresceu lá de 3 pessoas para, se eu não me engano, 40. Era na época um coworking, né? E foi assim que o Said começou a perceber que existia um modelo de negócio interessante nesse envolvimento com startups, investimentos e networking, né, corporativo, né, e esse ecossistema, né? Então, daí surgiram outras empresas que passaram por lá, como o PayPal, como o Dropbox. O Said foi o primeiro investidor do Dropbox, e o PayPal a gente foi um dos primeiros também, mas foi uma das primeiras saídas realmente relevantes do Said lá atrás, né? Então, foi assim que ele começou, até ele perceber que existia um modelo de negócio de conexão com corporação, né? Ele começou a fazer essas conexões entre startup e corporação. E aí, a gente, em 2006, foi para o nosso prédio hoje que a gente está, que você conheceu. Na ideia do Said, era ele ter um ecossistema que todos estivessem debaixo do mesmo teto. Por isso que lá atrás a gente chamava Plug and Play de Silicon Valley on a Box, né? Vale do Silício dentro de uma caixa, porque era exatamente o que era a Plug and Play, né? Então a gente tinha startups, tinha corporações, tinha investidores, tinha mentores e tinha universidades, todo mundo debaixo do mesmo teto, trabalhando e desenvolvendo um ecossistema. E hoje é esse modelo que a gente tem, que eu expliquei para vocês, né? Então hoje a gente tem corporações mandando para a gente interesses tecnológicos, a gente indo buscar startups, acelerando elas, investindo. Você E pode foi falar assim alguma do que. Brasil? Alguma corporação do Brasil que está aí contigo? Ah, sim, claro, a gente hoje tem algumas. A gente tem a Braskem, a gente tem a Gerdau, tem Banco do Brasil, tem Elo Cartões, tem Hospital Albert Einstein, tem Suzano, tem Klabin, tem Rara, tem Cicobi. Qual outra? Tô faltando alguma? Posso estar esquecendo alguma, alguém vai me. Eu vou apanhar mais tarde. Mas eu acho que são essas. Legal. E hoje você está Né? nessa iniciativa agrícola. Quando eu o conheci, você tinha narrado que ia começar essa iniciativa agrícola, mas ele não tinha startado, mas você estava com outra frente também. Uhum. O seu papel era fazer a conexão com essas grandes empresas. Ó, Paulinho, Paulo da Arena botando aqui, startup também. Vou fazer a propaganda porque Faz aí, faz aí, faz é aí. nossa, O barata. é nosso portfólio, a Arena, viu, minha gente? Esse cara aqui, se vocês ouvirem a história dele, rapaz, qualquer dia Ô, desse, chama ele para Paulo, você conversar. tá dormindo no carro ainda? Escreve aí. Essa Arena, ela faz parte do nosso portfólio. A Plug and Play investiu junto com a Globo, e tem outros investidores também nessa última rodada que o Paulo fez. E é uma empresa do cacete, o Paulo é uma figuraça e tá sempre lá com a gente. Ele só tem que parar de malhar, senão daqui a pouco ele não vai se ver uma camisa nele, né? Sim, desculpa, eu te interrompi, Não, sem mas... problema. Mas, enfim, eu estava falando sobre o seu papel, que era justamente Uhum, buscar essas corporações e levar para dentro da Program Play. uhum, Se eu entendi bem, na época, quando você explicou, era esse o seu papel. E você narrou que existiam alguns níveis, sim. né? Prata, bronze, ouro, enfim. E eu achei aquilo fantástico. Na verdade, eu estudei pra caramba depois disso, procurando modelos semelhantes e não encontrei. Uhum. Me parece que é algo único de você, da Program Play. Como é que funciona isso? Tá, então, pro lado corporativo, e isso é até bacana, porque é meu foco 100%, tá? Eu sou 100% focado em corporação hoje.
Então, meu papel é justamente trazer essas corporações para fazer parte do nosso ecossistema, para a gente poder desenvolver o ecossistema juntos, né? Então, para a gente é importante ter corporação, porque a gente está sempre recebendo essas demandas, né? E assim, a startup fica interessada no ecossistema, a corporação ganha aquela velha história que eu já falei, que é um win-win para todo mundo. Então, a gente tem basicamente dois grandes níveis, né, dois diferentes níveis de parceria na Plug and Play. Uma a gente chama âncora, e outra a gente chama ecossistema, tá? Só tem uma diferença básica principal, além de alguns detalhezinhos que não são tão relevantes. O principal é que a âncora é a corporação que tem o poder de voto, tá? Então, se a gente levar em consideração o exemplo que você deu de ser um Shark Tank, só as corporações âncora vão ter o poder de voto. Então, elas que definem quais são as tecnologias que a gente vai buscar, elas que definem, que fazem a lista, diminuem essa lista para as startups que vão vir para o Shark Tank, que a gente chama de Selection Day, e no final do dia são elas que votam quais são as startups que vão ser selecionadas para participar do nosso programa. Então, essa é a principal diferença, tá? Por outro lado, as duas vão ter acesso a tecnologias, startups que vão resolver problemas específicos para eles, né? Então, nesse lado, as duas têm têm o mesmo acesso. Mas para o lado da aceleradora, quem escolhe, quem define, são os âncoras. E os ecossistemas, eles só olham e esperam para ver o que vai ser selecionado, a partir da seleção eles podem ter acesso. Legal. Entendeu? Então, o que acontece muito não é nem pelo tamanho de empresa ou da corporação, é muito mais estratégia de cada corporação, tá? Tem muita corporação que quer focar em uma tecnologia e quer ser o precursor, então, né, quer criar tendências a essa tecnologia. Já tem outros que querem ter ficar um pouco mais atrás olhando e ver qual a direção que o mercado está indo, qual a direção tecnológica a indústria está seguindo. Então, depende muito da estratégia da empresa, né? E o que a gente também dá acesso para todas as corporações, sendo ela ecossistema ou âncora, é um acesso horizontal, tá? Por mais que ele esteja focado em uma vertical, né, que é uma indústria aqui que a gente chama de vertical, a gente também dá um acesso horizontal. Então, se a gente falar de um Walmart, por exemplo, que é uma máquina de retail, ele também quer ter acesso um pouco às fintechs. Ele também quer ter acesso às empresas de supply chain. Então, a gente dá todos esse acesso também horizontal, né? E acaba que as empresas que são ecossistema têm um acesso, elas ficam um pouco mais soltas para ter esse acesso. As que são âncora, elas ficam muito mais focadas naquela tecnologia que ele escolheu, entendeu? Tá, elas obrigatoriamente ficam lá dentro ou não? Porque quando Não. eu estive lá, eu vi várias baias de empresas lá dentro. Elas têm acesso, elas podem ficar o quanto tempo elas quiserem, na verdade, enquanto elas são parceiras. Tem algumas restrições a depender do nível de parceria, mas no geral a gente gosta que elas façam parte do nosso ecossistema, que pelo menos esteja lá por algum tempo, porque acaba que você está ali do lado da startup. Uma startup pode vir até você resolvendo um problema seu que você nem sabia que existia, né? Então, esse contato próximo é bacana, mas a gente pede uma obrigatoriedade para essas corporações e startups estarem em três eventos principais que a gente tem durante o ano, né? Tirando isso, a gente é flexível, mas a gente sempre recomenda. Se vocês podem vir, venham, porque eu garanto que a agilidade que a gente tem em poder conectar é muito maior. Legal. Tirando o Paulo, que você já falou, fez um jabá dele aí, você mostrou várias startups brasileiras lá. Os brasileiros mandando bem. Você é um exemplo, você tá lá à frente de alguns projetos. A gente colocou até na pauta aqui para falar. Cara, já falou do Paulo, me fala uma startup que você sabe, que brazuca agora, depois a gente fala no geral. Que você tá olhando, que você fala, cara, esses caras aqui vão fazer barulho e talvez a gente nem tenha ouvido falar deles ainda. Pô, meu exemplo era o Paulo, eu ia dar o exemplo do Paulo. Porque Não, Paulo, não tem problema não, fala dele. não, hoje era o que eu tava
é que eu tava na minha mente, na verdade, é, como eu falo, o Paulo tem a resiliência, né? Tem a puta de uma equipe, tem um produto que está direcionado, né, para uma indústria que realmente necessita, né, o que eles oferecem, né, dentro da indústria de mídia e TV e etc. Tanto que a Globo está se relacionando, porque eles veem a necessidade realmente de ter tecnologias para poder inovar dentro da indústria deles. Então, para a gente, cara, a gente sempre vai olhar a equipe, sempre, 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 às vezes primeiro antes de qualquer coisa. E isso é uma das coisas que nos anima em relação à Arena e ao Paulo. Porque ele Eu é gosto muito. O pitch que eu vi do Paulo foi um pitch, nem foi pitch produto, foi o pitch história. história. Dá vontade de chorar no final, né? Daqui a Eu me pouco ele identifico, aparece aí de novo. eu me identifico muito com esse formato dele. Ele é muito visceral na forma de fazer as coisas e tal. E eu acredito muito em empreendedor visceral nesse sentido. O Uhum, cara que meio que põe coração, põe paixão, sabe? Então, sim. pum, aquele jeito de falar e tal. Isso quando eu conheci na apresentação, e depois que eu fiquei sabendo a história dele, o cara dormiu no carro e tal. E o pessoal da Starks até brinca que chama ele de barata, que não morre nem fudendo. E eu sempre falo com o meu time aqui, com outros empreendedores aqui no Brasil, cara, só acaba quando você desiste. Tá É certo. ruim, pivota, muda, adequa, mas só Uhum, acaba quando você desiste. E o Paulo é um exemplo disso, cara. O cara não desistiu. Ele tinha tudo para é, desistir. tinha tudo, tinha tudo. Inclusive Tinha tudo. dinheiro, que se ele quisesse, ele pegava e voltava. Né? Tem É, gente que não tem nem opção de fazer isso. Ele tinha, e o cara não desistiu. Ele ficou até conseguir fazer o produto dele virar. E realmente eu acho que a Arena será pela forma como ele vende, pelo que ele está construindo, pela paixão que ele coloca no produto. Acho que vai ser um puta case de sucesso, de verdade. E é bom ouvir que vem do Brazuca. Não, é exatamente isso, cara. Não tem jeito. Por isso que no final do dia, nosso pessoal aqui de Ventures, que avalia as startups, eles vão olhar a equipe muito, vão olhar a equipe de um lado para o outro, porque é isso que vai fazer a diferença, entendeu? O cara que realmente vai ter a capacidade de desenvolver o produto, né? Não adianta, a gente sempre fala aqui que a ideia é linda, maravilhoso, mas se você não transformar a ideia em algo real, né? Palpável, acabou, não adianta nada, né? Acho que a Flávia Machado, provavelmente, Flávia. a alma do empreendedor é uma coisa irreversível. Muito bom ver cases vencedores assim. É isso mesmo. É. Ela tá falando isso porque ela é uma empreendedora também do cacete, viu? É? É, Legal. Bom. é isso mesmo. A gente conhece, né? As pessoas que são empreendedoras, não tem jeito. Tem alguma coisa diferente, né? A gente, por exemplo, apesar de eu estar trabalhando hoje numa corporação, né? Na Plug and Play, que é uma empresa global, eu tenho ainda o feeling empreendedor dentro de mim, não tem jeito, por isso que eu me envolvo em tudo que é projeto, eu não consigo fazer só uma função. Aqui eu estou fazendo milhares de funções ao mesmo tempo, estou desenvolvendo vários projetos ao mesmo tempo, eu acabo que me aproveito das costas largas que a Plug and Play tem para poder fazer coisa boa, entendeu? Para desenvolver coisa boa. Por isso que eu Legal. sempre falo, cara, por Pois que é, eu mas vou deixar de. você tem uma coisa, Felipe, te cortando, que é do caralho e que às vezes a gente não consegue no corporativo normal. Você tem a prerrogativa do erro. Você está dentro de um Uhum. ambiente onde errar pode ser bom. Né? Sim. Bom, isso é uma coisa natural aqui no Vale do Silício, isso é uma coisa que o brasileiro ainda precisa aprender. Sempre que eu vou palestrar aí no Brasil, eu falo muito sobre a cultura, do Vale do Silício. Não tem jeito, é uma cultura que transformou, essa região no que é, né? Não é por causa de tecnologia, não é por causa de nada, nada disso. Tecnologia, pessoas inteligentes a gente tem em todo lugar do mundo. Mas a cultura que criou aqui, né, que se criou aqui no Vale do Silício, a cultura colaborativa, né, de você aceitar um erro e transformar esse erro em alguma coisa positiva e mudar e learn fast, learn quick, né, e errar fast e transformar. Isso aí que ninguém faz. Isso é uma coisa que eu falo sempre no Brasil. É a única coisa que eu falo, gente, cultura colaborativa. Isso é muito importante.
A- Até, vai chegar a hora que o brasileiro vai ter que aprender isso, né? Que se a gente vai ficar brigando, tendo competiçãozinha entre um e outro, eu sempre falo, gente, para de dividir o bolo, cresce o bolo. Todo mundo junto, cresce o bolo, cresce o bolo, cresce o bolo. Que o pedaço fica maior para todo mundo. É essa é a diferença aqui do Vale do Silício, entendeu? Todo mundo se junta aqui para crescer o bolo. Por isso que o bolo é gigantesco como é hoje. É. 78 unicórnios ano passado, né? É uma loucura, entendeu? É uma loucura o dinheiro que gira aqui, e por isso que gente, não falta dinheiro aqui no Vale do Silício. Startups brasileiras, se você tem um produto bacana, se a equipe é boa, se você é resiliente como o Paulo, não vai faltar dinheiro para você aqui, entendeu? Mas tem que mostrar realmente que você tem a cabeça aberta para poder desenvolver um negócio, né? E ter a flexibilidade de também ouvir, de entender, e colaborar com outras pessoas para poder crescer seu business. Cara, nesse tema, eu brinco muito, nós brasileiros somos como mulher de malandro, cara. A gente apanha, 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 mas a gente é apaixonado por esse país, a gente quer ver Uhum, a coisa acontecer aqui dentro. É, tenho visitado muito o ecossistema de startup, Fins Lab lá no Espírito Santo, aqui através do Raja Vale, que é uma iniciativa fantástica do João Fialho, aqui em Belo Horizonte. São Pedro Vale, uma iniciativa aqui. Lá em São Paulo, Cubo. O SESI acabou de dar uma iniciativa, criar uma iniciativa fantástica lá em São Paulo também. O Porto Digital. E eu fico vendo essas iniciativas, eu fico pensando, pô, caramba, cara, nós temos material humano pra caramba. E o que falta, sabe? Tudo bem, nós ficamos em terceiro lugar ali no de unicórnios e tal, mas a diferença é absurda. E eu não acho que é por falta de criatividade, porque ao contrário, nós somos extremamente criativos. Você acabou de narrar uma diferença e realmente o Vale me surpreendeu. Eu cheguei e falei assim, pô, vou tomar um banho de tecnologia, né? Tomei porra nenhuma, meu banho de RH quase, cara. As pessoas se conectando, falando uma da outra. Não, cara, que cara ali é bom. Eu fui no Mira API, no Itaú, que as pessoas me abordaram, perguntando o que eu fazia. é. Sim, eu nunca tinha visto essa pessoa na minha vida. Ei, o que você faz? Ah, mas você tem interesse em montar um negócio aqui ou trabalhar? Eu queria saber mais de você. Às vezes a gente pode se conectar de alguma forma. Aí você narrou essa diferença é incrível. E você acabou de falar que tem vindo aqui no Brasil e feito algumas palestras conectado também com o ecossistema brasileiro. O que você tem visto aqui no Brasil, de bom ou ruim, aí fica à vontade, Uhum. que te chama a atenção? Ó, como você falou, a criatividade do brasileiro é inigualável, não tem ninguém igual. A gente precisa ser criativo por causa de todas as travas que a gente tem, né, de todo lado, né, econômico, político, etc. Então, o que o brasileiro tem capacidade de fazer é impressionante. Isso eu consigo ver no meu dia a dia aqui, a capacidade que a gente tem, não só eu, como outros colegas meus brasileiros aqui, de desenvolver coisas novas, de estar sempre fazendo alguma coisa, de realmente ter aquele sangue no olho, né, que a gente fala. Isso é completamente diferente do americano. Então, bicho, ninguém trabalha igual brasileiro, isso eu te prometo, né? Aquela história de, americano é uma máquina de produtividade. É, os caras têm tudo na mão e realmente eles usam disso para poder ser super produtivos, né? Então, o brasileiro não. O brasileiro tem um bocado de trava na cabeça, né? Um bocado de bloqueio, mas mesmo assim consegue fazer as coisas acontecerem. Então, isso não tem igual. O que a gente falta muito é um pouco dessa cabeça aberta, né? Então, é o que eu comentei de ser colaborativo, de tentar trazer pessoas para próximo que são importantes, parar e esquecer essa história de vou ter que ficar dividindo de equity, minha equityzinha vai ficar pequena, esquece isso. Não adianta. É melhor você ter 1% de 1 bilhão do que 50% de zero, né? Então não adianta você querer ficar focando nisso e querer fazer o projeto só para você, que não vai funcionar, né? E por outro lado, cara, a gente está vendo uma evolução muito grande nessa parte de investimentos aí no Brasil, né? O mercado de VC tá realmente O R. Paviotti te mandou uma pergunta aí, você viu? Não. Edital de edital de fomento fomento. ou iniciativa privada, o que recomendo para... Como é o nome? Não sei, Paviotti. Bom, cara, eu acho que depende muito do estágio que você tá. O Brasil tem muita forma de fomento,
né, para startups que estão iniciando. Tem muito É, edital, né? Equity tem Free. muito edital, tem muito. Eu falo com o BNDES toda hora, eu falo com o FINEP, FINEP? Tem o Finep também. Toda hora, FINEP toda hora. Eles têm edital toda hora. Então, a depender do nível, do estágio, do desenvolvimento do negócio, né, de como que você está realmente modelado, porque às vezes esses editais eles exigem algumas coisas. Tem muita possibilidade, né, no Brasil. Mas hoje está crescendo muito o investimento, né, privado, porque as pessoas estão procurando isso, porque está mudando completamente essa balança aí na economia aí do Brasil, né, os juros caindo, etc. Então, esse interesse de investimento em startups tá aumentando demais. Então, certamente isso aí vai explodir, né, já está explodindo. Eu estou vendo cada dia mais novos fundos sendo lançados, até por instituições mais tradicionais, etc. Então, acho que depende muito do seu estágio. Acho que dá para todo lado. Depois eu quero te conectar o Raja Venture, que é uma iniciativa aqui de BH. Os caras estão fazendo um Uhum, barulho legal. Cara, pra gente fechar, até porque o Instagram daqui a pouco derruba a gente. uhum, Você está vivendo isso dia a dia aí, você já falou algumas características que é de resiliência, de equipe e tal. Mas na hora ali vou usar de novo o exemplo, do Shark Tank, na hora que os caras vão avaliar, pô, vem cá, 60 startups, pitch 3 minutos. Às vezes nem é 3 minutos, às vezes é 30 segundos, 45 segundos, a depender. Papapá uhum. falou. O que naquele minuto, naqueles 3 minutos, que o cara bate o olho e fala assim, é esse cara. O que chama a atenção? A gente está sempre olhando o produto, assim, a resolução do problema, né? Se ele resolve um problema de fato, né? Então, aquela história de mostrar qual o problema e como que você pode resolver, o tamanho do problema e como você pode resolver é importante. E quem é que tá lá na frente, né? A gente, olhando do lado da Plug and Play, né, no ponto de vista da Plug and Play, a gente sempre está buscando pessoas um pouco mais experientes, vamos dizer assim, né? Mais maduras. A gente está procurando startups que vêm de um fundador um pouco mais maduro, que de repente já teve outras startups, ou já quebrou, ou já fez uma saída, ou então é da indústria, né? Porque para a gente é importante o cara conhecer bastante o mercado e ser mais maduro, porque a gente vai colocar ele na frente de um grande C-level, de repente, de uma grande corporação, ou então um grande head aí de alguma grande corporação, Aí o cara para tem que poder ter assinar um seguro, né? cheque. Então o cara tem que ser seguro, o cara não, se eu botar um menino, né? Não estou falando que isso não quero generalizar, mas se botar um menino na frente de um CIO da Suzano, o cara tem que saber vender. Não adianta só ele ter o melhor produto do mundo, mas se ele não conseguir entregar, ele não conseguir apresentar o que ele faz, não adianta nada, né? É verdade. Então, a gente quer sempre ver o problema, quer identificar o problema e quer ver como é que o cara está se portando, né, lá na frente. Então você voltou no cara, no empreendedor. A gente acaba que no final do dia a gente vai olhar o cara. Né? Eu não sei, eu tenho essa impressão também. Eu já participei de algum. Você sabe que eu tenho uma startup, eu já fui avaliado, já fui investido. Estou de novo participando de uma nova rodada de investimento agora. E sempre no final, quando eu converso com quem investiu em mim, eu pergunto, cara, por que vocês escolheram esses caras aqui? Aí você vai olhar todo mundo meio de cabeça branca, o cara já tem um histórico com o segmento, ele tá Uhum. lá, aquele lá, o tech lá, o cara é 25 anos de advogado e tal, tá com produto do caramba, mas o cara sabe falar sobre isso. O cara é do full stack, mas porque o cara sabe falar sobre o segmento e tal. Cara, o Gustavo mandou uma pergunta para você, ó. Pode ser alternativa para. Você está falando na parte Bom, aí não depende. Tem qualquer tipo de negócio, tá? Eu não sei se é exatamente essa a sua pergunta, mas se a gente pensar no lado da Plug and Play, eu vou falar de investimentos da Plug and Play, né? A gente, primeiro de tudo, a primeira pergunta que tem que responder é: você está resolvendo um problema de uma corporação nossa? Pronto. Se você responde esse produto ou essa pergunta, a chance de sucesso aqui dentro da Plug and Play já é muito maior, né? Show. Porque a gente vai olhar isso primeiro, né? Sempre. Show, cara. Felipe,
vou te deixar dar as considerações finais aí, porque já tá, daqui a pouco está estourando o nosso tempo. Mas Uhum. antes eu quero te agradecer muito, cara. Você é um cara do caralho, você sabe disso. Você é um coração muito bom para receber um carinho, Zé Ninguém como eu aí para bater papo contigo. Gostei, que é Gratidão isso. por ter cedido o seu tempo aí, que eu sei que vale ouro, para poder bater um papo comigo. Não será a nossa última, com certeza, faremos Com outras certeza. no futuro aí, para poder continuar falando sobre ecossistema, sobre empreendedorismo. Tá aí, cara, vou te deixar com a palavra aí para dar as suas considerações finais. Não, cara, é o maior prazer, de novo. Eu gosto de usar meu tempo para ajudar no que precisar, para as pessoas conhecerem um pouco mais o que eu tenho aqui. Eu falo, é uma oportunidade que eu tenho de estar aqui, velho, que não é qualquer um que pode, né? Então, eu realmente uso desse tempo para poder ajudar muito. Então, quem tiver no Vale do Silício, quiser conhecer a Plug and Play, é só mandar uma mensagem para mim que eu vou fazer de tudo. Se eu tiver disponível, com certeza eu vou apresentar. Eu sou prova viva É, disso. vou mostrar o que eu puder aqui para poder dar uma luz um pouquinho aí para o Brasil aí, porque para mim isso que é o mais importante, apesar de eu amar os Estados Unidos e estar morando aqui, e de fato aqui é minha casa hoje, mas eu quero que o Brasil desenvolva, eu quero que o Brasil mostre, aprenda o que está acontecendo aqui, porque eu sei que o nosso potencial é descomunal, é totalmente. Não tem como segurar a gente se a gente realmente focar e fazer o negócio acontecer. Então, Um dia eu alguém vou, eu vou quebrar, ajudar da forma que eu puder. se o dia alguém quebrar nossas correntes, cara, ninguém mais consegue segurar a gente. Não, com certeza, eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Cara, ó, gratidão, obrigado, velho. Você é muito Que fera. é isso. Dá só um Prazer, recado. prazer. Já te passei a dica, eu vou dar a dica pro pessoal. Semana que vem eu vou conversar com o Guizão. Guizão é dono da Cuia Açaí. É uma rede de Ah, legal. açaí aí no Vale. E o cara tá colocando os carrinhos dele na rua para vender açaí. Açaí totalmente brasileiro, inclusive Uhum, mineiro açaí. É meio diferente esse açaí mineiro, mas é mineiro. uhum. Gonzalo, obrigado, cara, novamente. Pega o Paulo depois para falar. Pois é, o Paulo, não sei se você está aí, mas o Paulo é o seguinte, eu vou startar e vou deixar. Não, eu vou, não se preocupe não que eu vou pegar ele pelo pescoço. Beleza. Ele é fera Valeu, também, Marco. cara. Vou marcar com ele, ele é fera. Com certeza. Valeu, meu Valeu, meu velho. irmão. Um abraço. Obrigado pela oportunidade, tio. Um Eu abração. que agradeço. Valeu, abração. Que é isso. Tchau, tchau.